Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco, você que está em casa, você que está aqui na paróquia Santa Teresinha, essa preparação para o Natal, que é o Advento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, é agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Se não acreditar, não acontecer nada, né? Jesus percorria todas as cidades e povoados, normalmente no norte de Israel. No sul, que é a cidade de Jerusalém, ele se aproxima para ser crucificado. Então essas cidades e povoados que ele percorria no norte de Israel, e até no litoral e nas cidades dos gregos. O que ele fazia? Ensinava nas sinagogas, né? Entrava na sinagoga. A sinagoga é a igreja dos judeus, geralmente menor do que a nossa, pequena. Só tem um ambão, isso aqui, a palavra bem no centro, não tem altar, não tem nada. Muito simples. Eles pegavam, que não era nem livro, era um rolo, que estava tudo enrolado, e lia uma passagem pequena. Jesus leu o profeta Isaías em Lucas 4, e ali explicava o significado dessa passagem. Geralmente quem lia explicava o significado. Assim era a sinagoga dos judeus. Não era o sacerdote que estava lá, geralmente eram os fariseus. O sacerdote estava no templo. No templo, sim, tinha um altar diferente desse, e no templo oferecia um sacrifício, mas na sinagoga não. A sinagoga era tudo muito simples. O que ele fazia na sinagoga? Pregava o evangelho do reino. Evangelho, a palavra grega, quer dizer boa nova. Angelion, boa nova, boa notícia. A boa nova é o próprio Jesus Cristo. A encarnação, vida, morte e ressurreição dele. Do reino de Deus, porque nosso Senhor prega o reino de Deus, não prega o reino terreno, né? Porque hoje muita gente na igreja falando em sinodalidade, pregando o reino terreno. Sabe nada de Deus, né? Nem das coisas de Deus, né? Querendo mudar a igreja católica, né? E além de pregar, curando todo tipo de doença e enfermidade, né? A autoridade de Nosso Senhor é curar, não só. Primeira cura é o perdão do pecado, né? Ele veio perdoar os pecados, né? Para demonstrar que ele tem poder de perdoar os pecados, ele cura. Mas o mais importante é o perdão dos pecados. Depois, expulsar o demônio. Também muita gente não acredita. Pois é só ler os evangelhos, né? Jesus curava, expulsava o demônio, perdoava o pecado e ensinava. 4 coisas que ele fazia sempre, né? Lá no norte de Israel. Ele vê a multidão que segue. Geralmente tem uma grande multidão com ele, como hoje teria, né, se Jesus estivesse aqui. E as multidões, elas querem ser curadas, né? Ele também multiplica pão. Geralmente o povo quer isso, quer o pão, né, quer a cura, mas muitas vezes não quer
Se esse país fosse o país de vergonha, e não é, isso aí é crime. Já foi denunciado várias vezes, não acontece nada, porque esse país, essa cidade e esse estado não é um país, nem cidade, nem estado de vergonha. Se fosse, já tinham resolvido isso. Então, a prefeitura já foi notificada e não faz nada, né? Então, porque não tem vergonha, é a única conclusão que eu tiro. Então, ele vê a multidão que quer somente pão e cura física. Ainda hoje é assim, muita gente corre atrás de missa de cura, né? Os padres de cura aí, todo mundo chama de santo. Às vezes nem é. Santidade não é porque tem missa de cura, não. Primeiro ponto. Segundo, toda missa é cura. Não é só missa de cura. Isso não existe. Terceiro, tem gente que vai para a missa de cura, geralmente quinta-feira, e não vai para a missa no domingo. Não serve de nada. Porque a missa mais importante é de domingo, não é a missa de cura. Então o povo, do jeito que fazia antes, continua fazendo hoje, né? Não tem muita noção, né, do que significa. Mas é só falar no padre de cura aí que todo mundo fica doido, né? Pois, que cura mesmo é a palavra. Depois padre nenhum cura. Isso é só invenção. Quem cura mesmo é a palavra de Deus, né? Se acontecer, não é ele, é o poder de Deus. Ele mesmo não faz nada por ele, né? É a fé, ou dele, ou da pessoa que recebe a oração. Então não é o padre. O Padre Pio, que é muito mais santo que ele, estudinho, nunca fez missa de cura, né? E ninguém tem um poder como o Padre Pio. Jesus vê as multidões, ele se compadece delas, né? Tem compaixão. Compaixão, a palavra quer dizer sofrer com. Ele sofre com as pessoas, né? Ele sente a dor da pessoa e sofre com a pessoa, procurando resolver alguma coisa, né? Não é só dizer, ah, meu Deus, estou com pena. Não falou em pena aqui, não. Às vezes a gente olha uma pessoa muito sofrida, tem pena e vai embora. Não serve para nada. Se não ajudar, não serve, né? Então, quem tem compaixão tem que ajudar a pessoa. Não é só dar dinheiro, não. Às vezes conversa, procura, naquele momento, remediar, né? Às vezes uma palavra. Principalmente falar a verdade, né? Que é outra dificuldade hoje em dia, é falar a verdade, né? E Nosso Senhor gosta da verdade. Então, compaixão é sentir a dor do outro, procurando resolver. Não é só sentir, eu estou, né? E ir embora. Não serve. Fazer como o samaritano, que ele viu a pessoa estirada no chão e procurou resolver. Bom samaritano. E compadece porque elas estavam cansadas e abatidas, né? As ovelhas cansadas e abatidas. Como hoje muita gente está cansada, abatida até essa doença aí, faz 2 anos, quase, né? Que começou. E já estão falando de outra onda aí, né? Pois bem, isso mexeu com todo mundo praticamente, inclusive os governadores aí fechando a igreja, né? Que é um poder que ele não tem, fechar a igreja, e fechou. Vai responder diante de Nosso Senhor. Tem autoridade nenhuma de fechar a igreja. Quem fecha a igreja é bispo, não é governador? Mas mexeu mesmo, né? Então muita gente deixou de vir à igreja, deixou de vir à missa. Não está valendo mais as missas assim, online. Hoje é tudo presencial. Certamente quem está doente pode assistir a missa online, né? Mas quem não está mais valendo, né? Você pode assistir, mas tem que vir para a missa presencial, né? Mas com essa história de fechar a igreja, os governantes aí, né? Que não era para a igreja ter fechado, não sei porque a igreja obedeceu. O padre não tem culpa de nada, porque quem manda na diocese não é o padre, é o bispo. Então o que o bispo manda fazer, tem que fazer, né? Mas mesmo fechar a igreja, não deve fechar a igreja, não. A igreja não é culpada disso. O vírus não surgiu na igreja, pelo contrário, a igreja se usa a máscara sempre. Aqui eu não deixo entrar sem máscara, né? Bastante criticado, né, por muita gente, nem criança, não, porque essa é a orientação da igreja, né? Se mede a temperatura e tudo. Então a igreja não é responsável por isso. Ainda bem que já falei aqui que não vai ter nem Réveillon nem Carnaval. É bom que não tivesse no Brasil todinho. Porque só dinheiro para dar para pecado, né? Aqui no Ceará ia ser gasto 14 milhões de reais. Eu não consigo nem imaginar 14 milhões para um carnaval, um Réveillon. Isso é uma falta de vergonha muito grande, né? Quer dizer que todo ano se gastou 14 milhões. E esse bairro que não tem um UPA, não tem uma escola técnica, não tem uma faculdade, não tem nem saneamento básico.
se gasta 14 milhões para beber, para pecar, e não se faz nada por esse bairro aqui. Que governo é esse que nós temos? É o que eu me pergunto. E esse dinheiro não vem do governo, não. Se você pensar, porque o governo é rico. Rico, o dinheiro é seu. Cada coisa que você compra aí tem 50%, 60% de imposto. Até um carinho, qualquer coisa que você compra tem imposto que vai para o governo. Então esse dinheiro não é do governo, não, é seu, aplicado em quê? Em pecado. Só posso imaginar, porque esse ano 14 milhões, e os outros anos que fizeram essas coisas aí, com o dinheiro do povo? Esse é o Brasil. Então, ovelhas que não têm pastor, estavam cansadas e abatidas. Depois Jesus continua, ovelhas que não têm pastor, hoje também não tem não. Que muitos pastores hoje em dia, seja dentro da igreja ou fora, de Deus mesmo fala muito pouco. Deixa o negócio, né, toca o enterro, como ele diz, deixa o negócio correr solto, pois não é para deixar correr solto nada. É para dizer o que é a lei de Deus, é para dizer o que é certo, é para dizer, alertar com a coisa que está errada. Mas muitas vezes não falam. Aí as ovelhas se perdem, porque não falam, não orientam as ovelhas. A ovelha é o povo de Deus. Não diz isso aqui é pecado, isso aqui é certo, isso aqui é pecado, isso aqui nada. Muitas vezes nada. Entra na igreja, sai da igreja, não sabe nem o que foi que o pastor ou o padre falou, né? Mas tem que falar. É obrigação, não é favor, não. O pastor e o padre têm a obrigação de alertar o povo sobre o que está certo, sobre o que está errado. Ezequiel quem fala isso, o profeta Ezequiel, né? Se Deus mandar o pastor ou o padre dizer uma coisa, e o padre ou o pastor não diz, e a ovelha se perder, a ovelha se perde. E o padre e o pastor também. Vai para o inferno igualzinho com as ovelhas. Agora, se Deus manda, tem o evangelho, e ele explicou, e a ovelha não quer escutar, problema da ovelha. Quem se perde é a ovelha. O padre não se perde, não. Então é a obrigação do padre dizer, explicar mesmo. Porque ele vai responder diante de Nosso Senhor. Ovelha que não tem pastor hoje está cheio, né? Então Jesus diz a seus discípulos, disse, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é o povo de Deus mesmo. E muitas vezes o povo que não tem nem Deus, né? Que nós temos que evangelizar. Mas evangeliza não passando a mão na cabeça, né? Dizendo o que é certo e alertando quando o que é errado. As pessoas querem escutar, quer dizer, nem todos, né? Mas falar a verdade é muito bom. Instruir a pessoa, depois ela decide o que ela quer. Certamente a decisão é de cada um, mas tem que dizer. Né? A messe é grande, tanto dentro da igreja para instruir como fora da igreja. O povo é muita gente, mas os trabalhadores são poucos. Quer dizer, os bons trabalhadores, né? Aqueles que realmente se preparam e que ensinam o povo. Botaram na internet aí esses dias, e certamente vocês devem ter pego, né? Não sei se era Maria, provavelmente Maria, como se fosse uma trans, é isso mesmo? Com o menino de Jesus. Você viu? Alguém viu? Mais uma. Maria, como se fosse uma transexual com o menino de Jesus no braço. Vou falar para a televisão agora que eu estou sendo filmado, ó. Não tenho medo de falar não. Você que fez isso, vou fazer uma pergunta para você. Você teve muita coragem de fazer isso, não foi? Foi. Faz isso com um muçulmano, com Maomé. Eles matam na hora. Faz hora com Maomé lá. Por que faz só com a igreja católica? Por que faz só com Maria? Com Jesus já fizeram. Né? Faz com os muçulmanos. Não fica vivo um dia. Vocês não têm coragem. Faz com a igreja, porque a igreja fica todo mundo calado. Eu não fico, né? Também não vou matar ninguém, mas vou dizer que está errado. Duvido vocês fazerem qualquer coisa contra os muçulmanos. Eu duvido. Porque eles vêm para cá e pegam vocês. E não tem brincadeira não, irmão. Com eles não tem não, viu? Igreja católica, todo mundo zomba, faz o que quer, diz o que quer, não dá em nada. Eu estou dizendo a você, não vai me escutar mesmo, se escutar pode passar para ele.
Duvido que tu faz isso com os muçulmanos. Eu duvido. Se fizer, eu mando para eles. Aí vamos ver as consequências, tá? Tem que responder, né? Pelo que faz, né? É bom a gente responder pelo que faz. É bom não, vai responder. Ou aqui ou depois daqui. Respeita nem Maria, né? Então, a consequência, vamos ver qual será a consequência disso aí. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe. O dono da messe é Deus, Pai, né? É o Pai de nós todos nós. Que envie trabalhadores para a sua colheita. Bons trabalhadores. Não adianta enviar qualquer um, não. É melhor que não envie. O padre, quando é ruim, faz perder a comunidade todinha. E chamando os 12 discípulos, deu poder para expulsarem os espíritos maus, o demônio, que falei no começo, que uma das autoridades de Jesus é expulsar o demônio, que muito teólogo hoje não acredita mais. E para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então Jesus curava, expulsava o demônio, pregava e perdoava o pecado. Na igreja continua? Continua. Só com a unção dos enfermos, eu vi 5 curas. Cura mesmo de pessoas na UTI morrendo. Ou como o médico me disse, numa delas, se sair daqui, fez 3 cirurgias na cabeça, abriu a cabeça 3 vezes. Se sair daqui, vai ser numa cadeira de roda e metade do corpo paralisado. Verdade. Saiu desse jeito. 1 mês depois estava guiando o carro. Até hoje ele não sabe como é que pode. Ainda está com coágulo na cabeça. Né? Então vi muita coisa já com a unção dos enfermos. E com o batismo. Também uma criança salva pelo batismo. Então continua tudo isso na igreja. Só ter fé. Enviou-os com as seguintes recomendações. Além de dar autoridade de expulsar o demônio e de curar, Jesus deu as seguintes recomendações. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mandou primeiro anunciar o evangelho para os judeus. Foi para nós não. Primeiro que anunciou o evangelho foi para os judeus. Por quê? Porque Jesus era judeu. E a antiga aliança toda é dos judeus. Para quê? Para que eles se convertessem. Não se converteram, aí veio para nós. Hoje está acontecendo o contrário. Hoje somos nós católicos que não queremos mais nos converter. Nem o mundão. O mundão aí eu nem falo, né? Mas muitas vezes nem nós. Se ele veio para os judeus, e os judeus não quiseram, veio para nós, agora nós não queremos, aí voltar para os judeus. E nós vamos perder a graça. Então é bom a gente estar com os olhos abertos. Porque Deus é misericórdia, mas é justiça. Ele vai julgar. Porque senão seria uma brincadeira a vida, né? A gente faz o que quer, depois Deus salva todo mundo. Deus mesmo não salva todo mundo, não. Que não se arrepender não vai ser salvo, não. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Não está só próximo, não, já chegou. O reino de Deus já chegou, que é a pessoa de Jesus Cristo e a mãe dele, Maria Santíssima. Toda missa tem o reino de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Se a gente acredita mais ou menos aí, irmão, vamos melhorar a nossa fé. Se nós tivéssemos fé mesmo, bastava uma comunhão para a gente ir para o céu de uma vez, né? Mas a gente às vezes vai pelo costume, por isso, por aquilo, né? Não discerne bem, né? Toda missa é o corpo, a carne, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente muitas vezes não acredita, né? O reino de Deus já chegou e hoje tem sinais aí. Curai os doentes, ele está mandando. Eu já vi pelo ministério da unção e do batismo. Ressuscitai os mortos. Aí está faltando isso. Olhar para a princesa. Ainda bem que eu não tenho raiva. Vou ressuscitar a princesa. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Tudo isso de graça. Ninguém cobra por isso não, viu, irmão? Se tem igreja cobrando, é tudo mentira. Não é igreja de Nosso Senhor, não. Aqui eu nunca cobrei por nenhum sacramento, né? E quando tem, fica na igreja, vem para o padre não. Viu? Aqui tem uma taxa da diocese, fica na igreja. Eu nunca levei não. E do matrimônio, fica na igreja.
Não vai para o padre. Se os padres estão botando dentro do bolso, é outra história, né? Eu mesmo não boto, tá? E a taxa quem diz no seu não. E ainda assim, aqui todo mundo sabe. Quem não tem, casa de graça e batiza de graça. É só perguntar, né? Então é isso, as instruções de Nosso Senhor, né? Hoje fizemos um casamento aqui, fiquei muito bonito, que é um casamento muito simples. Foi o casamento mais bonito que eu fiz aqui. Já cheguei aqui faz 6 anos que eu cheguei aqui. O de hoje foi o casamento mais bonito. Não teve música, não teve essa rama de coisa que bota na igreja, né? Não pagaram R$1.000 para o cara cantar e tocar, e umas músicas aí que parecem os gatos miando, né? Nada disso teve. Um casal simples, já estava dentro da igreja, teve a palavra, teve o sacramento, né? Teve o essencial, porque nós estamos perdendo o essencial, né? A gente fica pelo superficial. Esse casamento que se gasta muito, dura 2 meses. 2 meses, né? Queria que todo casamento aqui fosse assim, nessa simplicidade, né? Com o essencial, com o sacramento. Comungaram, confessaram antes, né? Um casal já de pessoas adultas, né? Mas muito bonito. Estou dizendo, todos os matrimônios que eu fiz até hoje, eu tenho 20 anos de ordenado. Já fiz matrimônio de muita gente, né? Que gente tal de outra, gente todo canto. Hoje não vou mais, só faço aqui. Convidado para fazer matrimônio fora, eu não vou. Minha paróquia é essa. Mas de todos os casamentos que eu fiz, esse foi o melhor. Certamente todos os outros foram sacramentos, mas esse, pela simplicidade, Nosso Senhor é muito simples, resgatou o sacramento mesmo, que é o mais importante, né? E a gente às vezes, né, gasta dinheiro absurdo com coisa, com buffet, R$20.000, R$30.000 com um buffet por uma noite. Não dura, e esquece o sacramento, que é o mais importante. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.